E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico, aqui você aprende mais como entender toda a movimentação técnica, para que você aprenda a operar com lógica, com conhecimento técnico, os momentos certos de fazer uma compra, de fazer uma venda no ativo, para que você tenha o conhecimento necessário para assim fazer as suas entradas. Eu aqui acabei de fazer uma entradinha de compra nessa região, depois eu explico para vocês tudo o porquê da minha análise, o porquê da minha entrada. Enquanto isso, você que está chegando no canal, vai se inscrevendo, vai ativando o sininho de notificações, vai deixando seu like. No final da aula, deixa um comentário, isso ajuda muito o canal. Vou entrar com mais 2 taxas aqui, pessoal. No final da aula, vocês deixam um comentário, isso ajuda muito o canal a ganhar notoriedade, as pessoas verem que realmente é um trabalho sério de ensino, onde você pode aprender realmente como analisar o gráfico. Falta 13 segundos ali para o fechamento, eu entrei com mais 2 taxas. Quando você vê o candle nessa forma, pessoal, se movimentando rápido, para cima, para baixo, fazendo essa movimentação, é volatilidade, tá? Tá lá, fechou. Essa movimentação que o candle faz aqui, para cima, para baixo, ele fica assim, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ele fica assim, opa, não é bem isso, né? Deixa eu fechar aqui, eu queria mostrar com o candle. Quando ele fica assim, ó, indo, voltando, então vamos pegar aqui, ó, ele fica assim, ó, indo, peraí, é só uma representação, ele fica assim, ó, indo, voltando, como ele estava fazendo aqui nessa região. O que significa isso? Isso é volatilidade. Não sei se você sabe, mas hoje é o último dia das votações para as eleições americanas. O que interfere isso no mercado? As eleições americanas, pessoal, ela é diferente do Brasil, que você tem um único dia para ir lá e votar. Não, as eleições lá faz uma semana, alguns estados já estão fazendo as suas votações, já começaram a ter as votações, então é muita especulação, muito diz-me-diz, mas hoje, nesta terça-feira, é o último dia para que sejam feitas as votações. Então cria-se um monte de expectativa, tem tensão no Oriente Médio, se cria um monte de narrativa, e o que acontece no último dia como hoje? Muita gente acaba ficando fora do mercado, as grandes instituições. Outras aproveitam a situação para fazer as suas jogadas, né? As suas jogadas mais cirúrgicas, mas assim como elas movimentam o gráfico lá no Forex, então elas vão movimentar mesmo com uma quantidade de dinheiro. Agora afeta alguma coisa? Vai ter volatilidade, mas se você souber o que você está fazendo, é só fazer o que tem que ser feito. Você não pode inventar na frente do gráfico. Por isso, num dia como hoje, de volatilidade, numa terça-feira como hoje, é você entrar no gráfico, fazer análise como tem que ser feita e bater sua meta e tchau mercado. Por exemplo, por que eu fiz essa entradinha de continuação? Região de suporte, eu tenho uma resistência. O que o gráfico veio fazendo aqui? Uma micro tendência de alta. O preço chega nessa região, deixa um candle com mais força, tem volume para continuidade. O que eu aguardo? Eu aguardo que o candle venha pelo menos vir buscar a região aqui de resistência para depois fazer uma movimentação de baixa. O que ele acontece? Ele faz uma movimentação, aí ele começa a brigar porque tem esse conflito aqui no meio do caminho, tem essa região e essa região, então uma região bem conflitante para ele continuar fazendo a movimentação de tendência, mas mesmo assim eu pego mais com 2 taxas, ele vai e fecha altamente lucrativo e depois ele vem e faz a movimentação. Pessoal, uma das grandes asneiras, para não dizer outra coisa, a pior dica que eu já ouvi para quem opera suporte e resistência
é aquela história de que traça uma linha, a hora que chegar lá você entra, tá? A pior dica que eu já ouvi para alguém que está iniciando no trade, um iniciante, que está em opções binárias para iniciante pela primeira vez, essa história de que vai chegar, traça uma linha na máxima, quando bater lá você entra. A última coisa, ou a pior coisa a se fazer é isso. Olha só nessa entrada que eu fiz aqui. O gráfico nem perto chegou de uma linha. Quer ver? Deixa eu apagar aqui. Se eu traçar a linha aqui, ó, na máxima dessa região, o gráfico nem sequer chegou perto para fazer a movimentação de queda. Compreende isso? Nem próximo chegou. Então, se você esperasse o preço chegar aqui, ó, para fazer uma venda, te digo mais. Você ia correr o risco do rompimento. Com certeza ia ter um rompimento aqui para buscar a região lá acima. Então, se você ouviu essa dica de esperar o preço chegar na região, tocar na linha que você marcar, você entrar, por favor, gente, aprenda uma coisa. Isso é a pior dica para quem opera um suporte e resistência. Você tem que analisar o ativo, analisar como é que a microtendência está desenvolvendo com a macrotendência, buscando as regiões através de padrões e volume. É um contexto gráfico, então através desse contexto você firma a sua análise em relação àquilo que a causa do movimento faz, o efeito do preço está te mostrando. Isso você aprende com a análise gráfica, ela te dá todo o passo a passo de você entender o que eu começo a analisar primeiro, qual é a segunda fase para eu analisar, qual é a terceira fase, qual é a quarta fase que eu chamo de setor, né? Todos os setores, depois qual é o quinto setor que eu tenho que ver. Então tudo isso é visto com calma, com entendimento técnico, para não ouvir essas coisas, pessoal. Tem muita gente aí que diz-me-diz, fala qualquer coisa, narra qualquer coisa, e para falar, até papagaio fala, né? Você já ouviu isso em algum lugar. Então você que está chegando no canal, já vai deixando seu like, vai se inscrevendo, vai ativando o sininho de notificações. Eu quero deixar um recado aqui, ó. Eu deixo esse e-book inteiramente grátis para você que chegou agora no canal. É um e-book onde eu falo sobre 16 padrões de velas em 36 páginas de estudos para você ir se adaptando aos melhores padrões de velas que acontecem todos os dias no mercado. Para baixar é simples, ó, basta você vir aqui no meu canal do YouTube. Na descrição do meu canal, você vai encontrar aqui os links. Você vai encontrar aqui o link do meu canal do Telegram, que é onde você baixa o e-book. Você vai encontrar o meu WhatsApp, você vai encontrar o meu Instagram, você vai encontrar o link de acesso ao treinamento. Treinamento este que você tem suporte diretamente comigo, onde você vai estudar esse passo a passo que eu tanto falo da análise gráfica até o momento da negociação. Onde você vai aprender a analisar o gráfico com lógica e razão por si só, saber o porquê de uma entrada, saber o porquê de não entrar no ativo, saber os riscos que você corre na hora de fazer a sua análise, para entender qual é o momento exato de uma compra ou de uma venda. Abaixo de cada videoaula aqui também você encontra os links que eu deixo aí no canal, tá bom? Nossa, abriu aqui o administrativo do meu canal do YouTube. Pessoal, aqui ó, aqui deixa eu só mostrar para vocês, aqui é meu Instagram. Às vezes alguém tem alguma dúvida do meu Instagram, esse é meu Instagram, Cadu Rinaldi. Aqui o Tirdes tem os resultados dos alunos, ainda com 60% de desconto. Aqui é o link de acesso ao treinamento, tem meu WhatsApp aqui também. EAD de alunos, resultados de alunos, ó, nos stores tem também resultados de alunos, todos os dias eu posto aí os resultados. Qualquer dúvida em relação ao treinamento, é só mandar uma mensagem, assim que eu puder eu já te retorno. Tá bom? Então vamos lá, vamos fechar aqui, vou voltar para o gráfico. Ah, mas antes de voltar para o gráfico, esse aqui é o canal do Telegram, né? Muita gente pergunta, ó, mensagem fixada é aqui em cima, você clica nela, vai abrir dois links, você escolhe qual dos dois links você quer fazer o download. Fez o download, pronto, tá aí no seu celular, no seu computador, no seu tablet.
Aqui dentro você vai ver resultados de alunos, ó, como o Mário aqui batendo meta. Aqui você vê também o Eliezer batendo meta, ó. Meus parabéns, Eliezer. Aqui, ó, é o Anderson. O Anderson seguindo a risca, que é um trader, ó. Ele explica aqui no vídeo que não é todo dia que ele opera, tem os momentos certos que ele opera, porque o Anderson também é um empresário, ele não faz só isso na vida. Você tem que entender uma coisa, pessoal, ser trader, você não precisa ficar só no mercado. Por exemplo, o Anderson é um empresário. Ele tem um ramo dele de negócio, então, nos momentos ali que ele tem tranquilo, ele pode operar e também multiplicar o seu dinheiro. Ao invés de deixar o seu dinheiro parado em algum lugar, ele pode pegar uma porcentagem, óbvio que ele pode fazer essa multiplicação e operar. E é o que ele fala aqui, ó. Então, altamente lucrativo, batendo a meta, seguindo o plano. Aqui é o César também, ó, batendo a meta, seguindo o plano. Aula que eu subi ontem no canal. Aqui é o Marcos, ó, batendo meta. Mais um dia de meta, graças a Deus, o Senhor, essa ferramenta é maravilhosa. Que ferramenta que é essa que o Marcos está falando? Ele está falando do indicador aqui, o Hunter, tá? Dessa ferramenta que o Marcos utiliza, muitos outros alunos utilizam e ele gosta muito. Eu falo sobre ela lá no módulo 13, então você que tem interesse em fazer aquisição, quando chega lá no módulo 13 e analisar como ela funciona, se quiser fazer aquisição é só falar comigo. Aqui é o Marcelo, ó, mais um dia de meta batida, olha que maravilha, resultado lindo, 2-0, meus parabéns, Marcelo. Aqui é o César novamente, ó, em outra sessão, aqui ele fez 2-1, na outra ele fez 2-0. Aqui é o Gilson, ó, 3-1, batendo meta. Isso, pessoal, desde ontem, pessoal operando no mercado volátil. Ó, olha esse testemunho que legal, isso aqui é a Andresa. Ela não é de mandar resultados, mas olha só. Boa tarde, Cadu. Eu e meu marido terminamos o treinamento Hunter na sexta. Entramos na nossa 4ª semana, olha isso. Ela terminou agora, ela e o marido estudam. Entramos na nossa 4ª semana consistente. Coisa que não estava acontecendo desde quando entramos no mercado. Seu curso é maravilhoso, seus ensinamentos são claros e lógicos. Passando mesmo somente para agradecer, meu muito obrigado. Eu que agradeço, Andresa, pelo feedback, tá? Eu que agradeço muito. Esses feedbacks que vocês dão, alunos, é muito importante. Para você ter uma ideia, pessoal, tem muita gente, aluno, que ele aprende e vai viver a vida dele. Por exemplo, a Andressa aqui, falando 4 semanas, tal, você vê, a Andresa não manda os resultados para mim, mas ela só está dando testemunho. Então tem alunos que gostam de enviar os resultados, tem alunos que não enviam resultados, às vezes mandam um recadinho falando, Cadu, tá tudo bem aqui, tô voando nos trades, tá dando tudo certo, e bora lá, cada um segue o seu caminho. Essa é a grande importância de você aprender a analisar o gráfico, tá? Esse aqui é o Alexandro, ó, batendo meta, altamente lucrativo, ó, tem a sequência dele também aí, os resultados. Aqui é o José também batendo meta. Esse aqui é o Helder, ó, fazendo saque, batendo meta, fazendo saque. Pessoal que operou tudo aí segunda-feira, né? Aqui é a Camila e entre outros resultados aí, pessoal, tá bom? Então entra aí, baixe seu e-book, acompanhe no canal do Telegram e os alunos para ver se vale a pena aí você entender melhor como funciona o gráfico, compreender melhor como funciona o gráfico. Bom, a entradinha aqui eu expliquei para vocês, né? O porquê da entrada aqui, a continuidade do movimento. Vamos dar uma olhada aqui, ó, Euro, USD, chegando aqui numa região novamente, ó. Este candle aqui já tá fazendo uma movimentação de uma possibilidade de correção nessa região. Quando o gráfico ele está muito assim, ó, com pontos próximos, por exemplo, aqui ó, tem um ponto, não seria um topo em si, não é um topo como esse, né, pessoal, mas é um conflito, é aquilo que a gente chama de conflito. É um conflito na região, é um movimento ali que deixa um empecilho de movimentação, onde o gráfico pode sim atrapalhar ali os trades de muitas pessoas. Ele pode fazer ali uma movimentação não tão clara. Agora, nesse exato momento, ó, o ativo ainda é
pensa em entrar comprado. Eu estava esperando ele chegar um pouquinho abaixo aqui, ó, pelo menos nesse movimento para eu entrar com ele. Lembrando, né? Quando está essa volatilidade de mercado, a gente tem que se ater muito ao movimento, ficar bem esperto ao movimento para conseguir compreender o que o gráfico está fazendo. Então, o contexto, pessoal, ele é muito importante. Ah, Cadu, você falou que para esquecer essa história de pôr uma linha e entrar na linha, você está marcando uma linha. Pessoal, isso aqui é só para eu entender a máxima e a mínima do candle anterior aqui, tá? Entenda uma coisa, as marcações referem-se a você entender em que região que o gráfico está trabalhando melhor. Então aqui, por exemplo, ó, eu poderia pensar numa compra se o gráfico viesse fechar com o candle de baixa aqui nessa região. Ó. Ele não veio, é nessa região. Essa região ela se estende dessa linha que eu marquei até aqui, ó, nessa outra região. É uma região. Então por que eu coloco uma linha ali? Só para eu ter uma noção, visualmente falando, do que o gráfico está trabalhando. Como o gráfico está se comportando ali na região. Para eu entender um pouco da dinâmica do preço ali. Mas essa história de que, eu vou deixar uma linha ali e naquela linha o candle vai bater e vai reverter, né? Abre aspas, né, para você entender o que eu estou falando. O candle vai bater ali e vai reverter. Esquece isso, tá, pessoal? Esquece isso. Isso não é uma dica saudável. É a pior dica que eu já vi nos últimos anos sobre suporte e resistência. Deixa eu ver se o gráfico vai fazer o movimento esperado. Qual é o pensamento aqui, pessoal? O pensamento é de compra, tá? O pensamento é de compra. Ele só não deixou um gatilho de entrada ainda perfeito. Como ele está numa região cheio de regiões, ó, tem topo aqui, fundo aqui, região ali, ele fica um gráfico com várias possibilidades de movimentação. Então aqui, ó, nesse fechamento deste candle aqui, ele pode vir buscar tanto mais abaixo aqui, ó, no gráfico, como ele pode buscar mais regiões acima. Então fica aquela indecisão, tá? Do ativo. O ativo pode vir buscar aqui com uma movimentação mais específica, o ativo pode buscar mais em cima a região, fica essa indecisão. Olha a volatilidade como funciona no gráfico. Você está vendo aí de forma clara a volatilidade acontecendo aqui no ativo, tá? Lembrando, no começo do vídeo, se você chegou agora, volta lá no início do vídeo, depois quando terminar, que eu falei um pouco dessa semana das eleições americanas, né? Que as eleições americanas, ela é diferente das eleições aqui no Brasil, então hoje é o último dia das eleições, mas as eleições começam olha só, olha a movimentação que o gráfico está fazendo. Tá vindo buscar mais abaixo, ó. Eu entrei comprado aqui, ó. Tá vindo buscar mais abaixo, sem problemas. Se ele vier me dar um loss, ó, eu vou entender o que aconteceu. Só que eu vou explicar para você também o porquê que eu comprei, ó. Se eu tomasse o loss ali, pessoal, era único exclusivamente por causa da volatilidade, tá? Eu vou até aproximar aqui para você ver. Era única e exclusividade da volatilidade. Você vai ver agora acontecendo mais prático, mais próximo. Você vai entender agora como é que está acontecendo. Olha lá, tá lá. Voltar a pior dica que eu já ouvi nos últimos anos. Eu não sei quem inventou isso, eu não sei quem fala sobre isso, também não me interessa, tá? Não me interessa. Eu só quero que você aprenda de verdade como é analisar o gráfico. Olha só o gráfico. Quando a gente chega no ativo, eu chego aqui no ativo, eu estou vendo esse movimento técnico aqui, ó. Se você puder prestar atenção, você vai entender o que eu estou falando. Eu estou vendo essa movimentação técnica. Que movimentação técnica é essa, pessoal? O preço sai de uma região de resistência, está buscando uma região de suporte. Qual que é a máxima da região de suporte? A máxima da região de suporte é essa. Cadu, mas o suporte, a máxima é essa, não tem mais nenhum movimento de suporte? Tem. O suporte aqui, ó, nessa região aqui, o suporte já começa. Assim como a resistência aqui, ó, nessa região já começa. Então você percebeu que o gráfico está travado?
que o gráfico está muito travado, movimentação travada, não tem clareza nas movimentações, isso porque está bem volátil, tá? Ah, mas isso impede da gente trabalhar? Óbvio que não. Só o que você precisa? Você precisa ter conhecimento técnico, muito conhecimento técnico. Então a pior dica que eu já ouvi na face da Terra é falando assim, ó, você marca uma linha nesse suporte que depois é só fazer um trade quando o preço bater naquela região. Mas, pessoal, a linha, põe um negócio na cabeça, a linha é só uma referência que existe uma região, tá? Ela não é simplesmente o suporte, porque um suporte é formado por regiões, pessoal. Então aqui, ó, tudo isso aqui é região. Olha o que aconteceu com esse ativo aqui. Existe um padrão de vela nessa região, onde ele nem sequer chega a tocar nem no início da região, muito menos no final da região. O que pode significar isso? Isso pode significar que esse preço ainda voltará nessa região para fazer um fechamento. Pode significar isso, um fechamento da região. Ou simplesmente o preço nem voltará nessa região. Ele seguirá uma movimentação técnica porque não tem interesse mais do mercado de fazer o fechamento de uma região. Porque o preço aqui está muito barato e eles não querem mais. Então, tudo pode acontecer. Só que, ó, por que o Cadu já faz uma entrada antes do preço tocar uma região? Porque é assim que funcionam os ativos. Eu não posso ficar esperando o gráfico chegar numa região, numa linha que eu traço, para fazer uma entrada. Por exemplo, aqui, ó. Se eu traçar a máxima dessa região, o preço chegou a tocar aqui, ó, para fazer correção? Não, pessoal. Não. O preço não chegou para tocar, fazer correção. Se eu marcar a máxima dessa região aqui, ó, o preço tocou. Ele tocou e subiu de uma vez? Não. Você pode ver aqui, ó, que ele faz uma consolidação nessa região aqui, ó. O preço fica travado aqui. Ou seja, essa história de que quando o preço ele bate numa região ou numa linha que você assim marca, e essa linha ela tem que ser seguida à risca, só porque bateu lá entrou, tá fora de cogitação. Aqui, por exemplo, ó, quem marcou nessa região aqui no fechamento desse corpo com esse pavio ou no fechamento do pavio, só porque bateu lá entrou? Ah, mas aqui teria dado certo. Mas foi sorte, pessoal. É uma sorte. Por que deu certo? Porque aqui foi uma absorção no mercado. Às vezes a pessoa fez entrada sem entender o movimento, mas foi uma absorção no mercado. Deu certo. Mas isso não significa que porque ele deu certo, que o mercado ele é analisado dessa forma. Não. Esquece esse negócio de você marcar uma linha e entrar. São regiões. É que você não consegue enxergar, né? Só que aqui, ó, aqui existe uma região de compra, tá? Aliás, de venda. Perdão, pessoal, inverti. Aqui, ó, onde você vê aqui todo o vermelhinho, que eu vou passar aqui, é uma região de possível compra. Então, assim como aqui embaixo, é uma região possível venda, né, pessoal? Não sei por que eu tô com a compra na cabeça. Aqui, ó, abaixo, é uma possível região de compra. E esse meio do caminho é o bendito equilíbrio do mercado que eu falo para vocês todos os dias, que é uma região de equilíbrio. E por que eu não posso simplesmente, Cadu, porque o preço vai tocar ali na região, por que eu não posso chegar e fazer a minha compra? Porque simplesmente ele tocou lá e chegou. Porque você precisa entender qual vai ser o efeito do preço na região. Se fosse simplesmente o gráfico chegar, tocar numa linha que você marcou e ele fizesse um movimento de reversão, para que teriam padrões de candles? Você parou para entender sobre isso? Vem cá, ó. Existem inúmeros padrões de candles. Tem padrões de candles de 2 padrões. Tem padrões de candles de 3 padrões.
No caso aqui, pessoal, essa entrada que eu fiz aqui mesmo, ó, foi com base em 3 padrões. Eu poderia ter feito uma outra entrada aqui, tá? E tem padrões de candles que às vezes eles são apenas um movimento técnico que acontece naquela região. Então, ó, tem padrões aqui de 2 movimentos, de 3 movimentos, de um movimento bem feito. Só que os padrões de candles, eles são formados por 2 ou 3. Para que existiria um padrão de vela que ocorre na região? Porque o gráfico é de velas. Coloca um negócio na sua cabeça. O gráfico, ele é de velas. Se ele é um gráfico de velas, o que significa? Significa que eu preciso analisar as velas. Ah, eu vou analisar a vela dentro do contexto gráfico e ele que vai comandar a movimentação do gráfico? Não. As velas vão chegar no momento do efeito do preço, que é o momento do price action, onde você vai executar a sua ordem. Só que, pensa comigo, para que existiria vela se eu não vou usar a vela? Pensa comigo, analisa comigo. Para que vai existir vela se eu não preciso de vela? Basta eu traçar uma linha, vai tocar, eu vou entrar. Basta eu traçar uma linha, eu vou tocar, vai entrar. Basta eu traçar uma linha, eu vou tocar, vai entrar. Você acha que é assim que funciona o gráfico, pessoal? Então, põe um negócio na sua cabeça. A pior dica, você se é um trader iniciante que você pode ouvir nos dias de hoje, é sobre essa questão do bateu na linha, entrou. Tira isso da sua mente, esquece isso. Ah, Cadu, eu marquei um suporte aqui com uma linha, o preço tocou aqui, ele reverteu, eu não entrei, perdi, porque eu não consegui ver um padrão ali. Antes você perder a oportunidade do que fazer uma entrada sem conhecimento algum. Vai ter que ter o encaixe de padrões de velas dentro do contexto, senão não é análise. Senão não existe análise. Aqui, ó, houve o encaixe do padrão de velas dentro de um contexto. Você entendeu? Não foi bateu na linha, entrou, porque eu já te expliquei, ó. Se eu fosse entrar bateu na linha, entrou, seria aqui nessa região. Olha só a diferença de quanto tempo teve o movimento. Você entendeu? Tem muita gente que vem estudar comigo e fala assim, Cadu, antigamente eu ficava 1 hora, 2 horas na frente do gráfico, 3 horas para fazer uma entrada. E a bendita história era, bateu na linha, entrou. Triste, né? Triste. Quem conhece realmente a análise do gráfico, quem estuda e quem se aprofunda, pessoal, não vai fazer isso nunca na vida. É a pior dica que eu já vi nos últimos anos a respeito disso. Você gosta? Você é lucrativo? Você tem tido lucros? Maravilha, segue o seu plano. Mas, para e pensa. Se você tem martelado nessa tecla, não tem dado certo até hoje, analisa o que está de errado. Ó, eu fiz uma entradinha aqui, a primeira entrada na continuidade do movimento da tendência. Aqui, ó, eu continuei o movimento de tendência até o seu destino. Eu não entrei porque tocou numa linha, pessoal. Eu estou analisando o movimento do gráfico e entrei com 3 taxas. Conversei com vocês, ficamos conversando. O gráfico, ó, essa aqui foi a primeira entrada, né? Foi essa primeira entrada aqui, ó. Fiquei conversando com você, o gráfico se movimentou, fiquei aguardando as regiões específicas. Quando o gráfico esteve perto de uma região, ó, perto de uma região, ele não veio tocar na região, ele só chegou perto e deixou todo um contexto. Eu fiz mais uma entradinha aqui, batendo a meta tranquilo. Tranquilo, pessoal. Gráfico volátil, eleições americanas, o mar bem agitado, né? Só que quem tem conhecimento técnico, vai lá e faz. Vai lá e bate a meta de forma tranquila. Quer aprender realmente como é que se faz? Quer acompanhar os estudos? Quer ser meu aluno? Você viu ali, mostrei alguns alunos, né? Alguns resultados. Todos os dias ali, pessoal, eles estão batendo meta. Quando alguém tem um stop, sabe fazer o gerenciamento, sabe fazer a gestão do capital, deixa para uma outra sessão, continua no próximo dia, é você se tornar um expert na análise gráfica. Caso você queira aprender, será muito bem-vindo, os links estão aí abaixo na descrição do vídeo. Sobre a ferramenta do Indicador Hunter também, se você quiser fazer acesso, é só entrar em contato comigo, lá na aula do módulo 13 eu explico como é que funciona.
A nossa palavra para escrever hoje nos comentários, depois da aula, é pior. Deixa eu escrever aqui em letras garrafais. Pior dica, tá? Pior dica para alguém que está começando agora a analisar o gráfico ou está aprendendo agora é essa bendita história de que eu tracei uma linha, a hora que bater na linha eu entro, tá? Por favor, essa aula é para você entender que você não deve fazer isso. Você deve analisar o suporte e a resistência. Você deve interpretar o suporte e a resistência. Você deve entender o efeito do preço na região com a causa do movimento. Aplicar o padrão de vela junto com o volume na região, para você entender dentro desse contexto se existe a oportunidade de compra e venda. Se não existir, fica fora do mercado, pessoal. Fica fora. Isso aqui não é para você ficar apertando o botão um atrás do outro. Você viu ali o Anderson, o videozinho do Anderson. Depois, se você puder escutar o áudio dele, você vai ver. Aquilo é operar como um profissional. Sem aquela neura de ter que ficar apertando o botão como se fosse um caixa de supermercado. Não, é ter consciência de apertar o botão com técnica e com conhecimento técnico. Tá bom? Vou ficando por aqui. Te vejo amanhã numa próxima aula. Quer vir para o treinamento? Te espero aqui do outro lado. Um beijo no coração, fica com Deus e até amanhã. Fui!